Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com você no meu canal Roberta Nasa. Eu falo sobre restauração pessoal e hoje eu quero falar para você algumas coisas que você tem que fazer naturalmente antes da restauração do seu casamento. Há pouco mais de 3 anos, o meu esposo saiu de casa, ele foi morar com uma outra pessoa, inclusive ele ainda está com essa pessoa. A partir daí eu entrei naquele deserto que você que está passando por isso sabe como é terrível, como essa dor acaba com a gente, aquilo ali que a gente passa é um verdadeiro inferno, porque nós passamos por humilhações, constrangimentos, nós passamos por situações que verdadeiramente nós ficamos muito envergonhadas e pedimos até a morte de tão grande que é a nossa dor. A partir daí o Espírito Santo tocou meu coração, porque naturalmente eu fui curada, fui restaurada por Cristo e eu trago esses vídeos para você, daquilo que eu passei no meu deserto, daquilo que aconteceu antes, durante e depois do meu casamento. Eu sou a favor da restauração do casamento. Eu entendo que cada caso é um caso, exceto os casos de violência doméstica. Não continue casada, porque isso você está colocando a sua vida em risco. Exceto esses casos de violência doméstica, eu creio que você deve lutar sim pela restauração do seu casamento, porque o casamento é um plano de Deus, a família é um plano de Deus. Existem N motivos para você, se você for verificar na Bíblia, existem N motivos para você entender o que é uma família para Deus, o que representa uma família para Deus, o porquê que Deus criou o matrimônio, o porquê que Deus criou a família e porquê que Satanás ele insiste em investir tanto na destruição da família. A partir daí eu fui entender o que Deus deseja que a minha família seja. Mas o meu canal eu trago para vocês aqui especificamente coisas em relação a restauração pessoal, porque antes de qualquer tipo de restauração, antes de qualquer tipo, tá aparecendo um negocinho aqui, antes de qualquer tipo de restauração, seja ela uma restauração de casamento, né, que nós tratamos também aqui, você deve entender que você precisa se restaurar, porque não adianta você querer lutar pela restauração do casamento, não adianta você querer lutar pela restauração do seu noivado, né, seja o que for, né? Porque muitas pessoas que me assistem aqui estão noivos, às vezes encerraram um ciclo de namoro. Você está lutando pela restauração do seu relacionamento. Você tem que entender que você tem que se restaurar. Hoje eu quero trazer para você, eu quero deixar logo de cara para você aqui uma dica, para você ler o livro de Ezequiel, o versículo todo, 36, que é antes do 37, que fala sobre quando Josué profetiza. Deus pede para Josué profetizar naquele vale dos ossos secos, né? Esse versículo, esse capítulo 36, ele é um versículo de suma importância para o que nós vamos falar hoje. Mas eu vou ler para você um pedacinho daqui a pouco, mas eu quero falar para você por que eu trouxe esse vídeo para você hoje sobre a sua restauração. Às vezes nós achamos que o casamento não deu certo, a gente se culpa, a gente tenta colocar a culpa até na própria pessoa, né? Porque depois que meu marido saiu de casa eu entendi muitas coisas em relação à vida dele, em relação à infância, à criação dele. Eu também não quero entrar nessa questão aqui para vocês, né? De dizer que foi certo ou foi errado, né, em relação à criação dele. Eu não quero entrar na vida dele, eu quero entrar para vocês aqui na minha vida, na minha criação. Como que eu cheguei dentro desse casamento? A minha mãe, deixa eu contar para vocês aqui. A minha mãe, ela tem uma mosquinha bem aqui zanzando. A minha mãe, ela tinha outras irmãs, né, na época de infância dela, e tinha os irmãos também, mas a minha mãe era daquele tipo que cuidava de toda a família, ajudando a minha avó. Meu avô era alcoólatra e vivia brigando, vivia traindo minha avó, e minha mãe já estava cansada. Isso tudo que eu estou contando para vocês foi o que minha mãe me contou, né? Então minha mãe, ela já vivia muito cansada de tudo aquilo que estava acontecendo, porque meu avô, eu não me recordo agora se ele batia ou não na minha avó, eu acho que não, mas ele era um homem que quando minha mãe era nova, ele não era um provedor, e ele não era o sacerdote da casa, né? Vivia bêbado e naturalmente viviam faltando coisas dentro de casa, e nesse contexto que a minha mãe foi crescendo, ajudando a minha avó a cuidar dos irmãos. Então o casamento foi para ela um refúgio, né? Ela encontrou no casamento uma válvula de escape, casou com meu pai, não o conhecia muito bem,
E assim eles se casaram e naturalmente ela casou para poder sair da casa da minha avó e esse casamento não deu certo. Por quê? Meu pai era muito violento, bebia também, era muito agressivo com ela, não só com palavras, mas ele também batia na minha mãe. E assim o meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos de idade, porque ele foi assassinado. Durante a vida dele, ele foi um pai que era provedor, porém era aquele homem machista que não deixava a mulher cortar o cabelo, não deixava a mulher trabalhar, era tipicamente aquele homem que tinha que mandar na mulher. E quando eu lembro uma vez que minha mãe me contou que ela cortou o cabelo dela, ele deu uma baita de uma surra na minha mãe, e não eram surras pequenas, não era só um tapinha, era espancamento mesmo, e assim eles viviam em pé de guerra, e tudo que ele fazia, tudo que ele falava, tudo que ele falava com a minha mãe, que minha mãe não quisesse fazer, inclusive até relação sexual, né? Ele ameaçava bater em mim e na minha irmã. Então a minha mãe viveu durante esse casamento com meu pai, 7 anos, se eu não me engano, e eles viviam nesse pé de guerra. Eles dois trabalhavam juntos. Eu trouxe aqui para você algumas coisas que eu não posso me esquecer de falar para você entender como que a gente entra no casamento, né? Então, meu pai foi assassinado, e depois que meu pai foi assassinado, a minha mãe se sentiu livre, se sentiu liberta e começou a namorar com muitas pessoas, né? Inclusive ela tinha um namoradinho dela de infância que ela gostava muito, mas por algum acaso do destino ele casou com uma outra pessoa e minha mãe acabou casando com meu pai. Meu pai faleceu, minha mãe começou a entrar em vários relacionamentos, inclusive com homens casados. E a gente, como era muito pequena, a gente não entendia muita coisa, mas a gente desconfiava, mas na época a gente queria muito, muito, muito brincar, então a gente praticamente fingia, fazia vista grossa, porque a gente não queria nem saber, a gente queria brincar, eu e minha irmã. Por conta disso, como eu falei com vocês, a minha mãe começou a ter relacionamentos com vários tipos de homens e também homens casados, mas ela não colocava ninguém dentro da nossa casa, em respeito a gente também. E a gente foi começar a ver aquilo ali, né? Começar a se acostumar com aquele tipo de situação. E, naturalmente, uma das filhas, que essa filha justamente era eu, comecei a copiar o exemplo da minha mãe. Comecei logo assim, uma vida nova, bem antes dos 15 anos, eu comecei até aquelas brincadeirinhas que todo mundo tem, né? A maioria, de brincar dali, brincar daqui, beijo dali, beijo daqui, roça dali, roça daqui. E comecei a minha jornada infeliz, né? No mundo aí, sexualmente falando, né? Tive um namorado, e esse namorado, ele tirou a minha virgindade. Eu tinha, se eu não me engano, 16 anos de idade. E ele veio pra cá, pro Rio, porque eu sou do interior do Espírito Santo. Isso eu tô contando pra vocês entender o enredo que é antes da gente chegar no casamento. Eu vim atrás dele, e assim nosso relacionamento durou um pouco mais de 3 anos, e nós terminamos porque ele foi embora. Aí nesse contexto eu conheci meu esposo, toda ferida, toda machucada, toda cheia de traumas, toda cheia de bloqueios, dentro de uma casa em que só escutava a briga do pai e da mãe. A mãe, quando o pai faleceu, começou a se envolver com outros homens. Era uma mãe provedora, uma mãe que sustentava a casa, uma mãe responsável, que pagava, honrava os compromissos dela, e por sinal, que Deus a tem, eu tenho certeza que ela está num bom lugar, que ela já faleceu, já tem um pouco mais de 18 anos. Então a minha mãe era uma pessoa responsável, provedora da casa, porém ela tinha essas falhas aí de se envolver com homens casados, né? E uma frase que minha mãe sempre falava comigo era para que eu não dependesse de homem nenhum, não só a mim, mas minha irmã também. Então a gente foi criada assim, dessa seguinte forma: você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida, desde que você não deva a ninguém. Então você pode ser piranha, você pode ser prostituta, você pode ficar com homem casado, você pode fazer o que você quiser. Mais ou menos assim, né? Não vamos exagerar. E assim minha mãe falava pra gente que a gente não podia depender de homem nenhum. Então eu já fui casando armada dessa forma, já fui com a ideia da minha mãe. E por conta do relacionamento da minha mãe com meu pai não ter dado certo, e os outros relacionamentos dela também não terem dado certo, a minha mãe tinha essa ressalva em relação aos homens, e ela jogou isso pra gente também, pra mim e minha irmã. Depois veio uma terceira irmã. Casei, e meu casamento não foi diferente da minha mãe. Claro que não teve agressão, nunca teve agressão, mas a gente vivia discutindo, a gente vivia brigando por conta de situações financeiras.
a gente vivia se desentendendo, a gente vivia, porque a minha cobrança era demais, porque aquilo que a minha mãe falava na minha cabeça ficava martelando, né, para você não depender de homem. Então eu sempre fiz questão de trabalhar, eu nunca gostei de ficar parada, eu sempre gostei de me destacar, de pagar minhas contas em dia, eu sempre gostei de ser a mulher, né, a provedora do lar. E nisso eu adquiri muitos hábitos da minha mãe, sem perceber, que só fui perceber isso depois que meu relacionamento com o meu esposo chegou ao fim. Meu esposo saiu de casa. E aí? O que fazer? Eu achei que eu ia ficar tranquila, porque o nosso casamento já não estava bom. Nosso casamento já não estava muito legal. E quando eu me deparei com uma dor enorme, eu comecei a questionar Deus, porque era praticamente o fim de uma estrutura familiar, o fim de um casamento, o fim de uma história que realmente não deu certo. E aquela dor que a gente sente? Como fazer, o que fazer com isso, né? Como que a gente vai lidar com essa situação? E aí eu entrei no pior deserto da minha vida. Eu passei por muitas situações que eu jamais poderia imaginar, porque não só foram situações em relação ao casamento em si, né? Mas foram também situações financeiras, situações sociais nas quais eu enfrentei muitas dificuldades até eu conseguir me restaurar. E a primeira coisa que eu fiz foi mergulhar na palavra de Deus, porque eu estava afastada nessa época, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Nesse inteirinho, nós dois já tínhamos sido consagrados pastores. Nesse inteirinho, a gente já tinha entrado e saído na igreja várias vezes por conta da gente olhar para o homem, por causa da gente olhar para o defeito do homem. E na verdade, quando nós estamos verdadeiramente com o nosso coração voltado para Deus, olhar para o homem é o que menos importa, porque cada um vai dar conta de si. Mas a nossa fé estava tão firmada em outra coisa que não era Deus, que qualquer coisa era motivo da gente sair da igreja. Então nós já estávamos assim, afastados da presença do Senhor totalmente. Como dizem algumas pessoas aí, né? Eu não bebo, não fumo, mas eu sou uma boa pessoa. Na verdade, no mundo espiritual não existe isso. Ou você realmente segue a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, ou você não segue, né? Não existe um meio termo, não existe um em cima do muro. E realmente nós estávamos em cima do muro, mais do lado de lá do que do lado de cá, né? E foi um passo para Satanás entrar na nossa vida e fazer essa destruição toda, porque brechas foram abertas, janelas e portas estavam escancaradas. Então Satanás ele entrou e fez a festa. Sempre é o mesmo padrão, não adianta que é o mesmo padrão. O homem não está bem com a esposa em casa, eles não têm mais um diálogo, eles não conversam mais. E o que acontece? Sempre tem uma pombagira de plantão, sempre tem uma mulher estranha de plantão, sempre Satanás vai fazer com que o homem olhe para a grama do vizinho e fazer com que ele veja que está mais verde. E sempre, né, aquela velha história, né? Ah, eu não estou bem com a minha esposa, que ela é isso, que ela é aquilo. A maioria, né? Eu falo aqui direcionada para mulheres, mas os homens também homens também passam por essa mesma situação, né? Porque as mulheres, elas veem os homens muito educados, maravilhosos e tratam com aquele carinho, e depois do tempo, quando o tempo passa, é a mesma coisa, né? Porque o que fica depois realmente é o amor, é o respeito. E o relacionamento ele não é uma Disney, né? Uma Disney para o resto da vida, né? Tem os altos e baixos, né? E o que fica realmente é o amor. Mas enfim, o que fazer com esse nível que nós chegamos de desespero, de desamparo, né? Que nós ficamos desamparadas aparentemente, porque Deus ele nunca nos abandona, nos desampara, né? Deus sempre está com a gente. Mas eu digo na questão de pessoas, né? Do desamparo do parceiro ou da parceira, né? E nesse meio todo aí eu fui descobrindo muitas coisas que Deus queria trabalhar comigo, Deus queria trabalhar na minha vida. Nesse meio todo eu fui vendo as coisas que eu tinha que renunciar. Nesse meio todo eu fui vendo que ele não era 100% culpado, que eu tinha minha culpa, que eu tinha minha responsabilidade, que eu tinha que cuidar de mim, porque ninguém iria cuidar. Eu tive sim uma rede de apoio, uma rede pequena de apoio, pessoas me ajudaram, mas a força maior quem teve que fazer fui eu. Deus que esteve ao meu lado o tempo todo, e eu tive que entender o que Deus queria fazer comigo naquele momento. Então esse é o motivo do meu canal. No meu canal eu trago para você a restauração pessoal, a restauração verdadeira, porque infelizmente a maioria de nós
Eu falo por experiência própria. A maioria de nós, a gente pensa que a nossa vida só vai ser plena, maravilhosa quando o cônjuge voltar e quando a família estiver unida novamente, né? E o que a gente vai fazendo com esse tempo? E se esse tempo durar um mês, 3 meses, se esse tempo durar um ano, se esse tempo durar 3 anos, como já tem o meu? O que a gente vai fazer? Então eu preparei esse vídeo para você, para te mostrar que você tem que se preparar, você tem que se cuidar, você tem que se amar, você tem que se respeitar, independente do que esteja acontecendo do outro lado. Porque você acha mesmo que Deus, ele é um Deus de uma aliança sólida, Deus, ele é fiel? Você acha mesmo que Deus, ele vai se deixar escarnecer? Você acha mesmo, porque eu penso, eu tiro por mim, você acha mesmo que tudo que eu fiz na minha vida no passado, as coisas que eu plantei de forma negativa, você acha que eu não paguei nesse deserto? Por isso que eu trouxe para você aqui hoje o que está aqui, deixa eu colocar meu óculos, o que está aqui no livro de Ezequiel. Não esquece, depois você lê esse livro de Ezequiel, o capítulo 36, lê o capítulo 36 todo, mas eu vou ler para você que só um pedacinho que está no versículo 22, a parte B. Aqui Deus está falando que o que ele vai fazer por Israel, o que ele vai trazer de novo, o que ele vai fazer de restauração, não é pelo que o povo fez. Porque se for contar pelo que o povo fez, o povo não merece nada, o povo só merece juízo, só merece castigo e maldição. Ele vai fazer por causa da fidelidade dele, porque ele é fiel, e por causa do próprio nome dele. Então aqui no versículo 22, a parte B do livro de Ezequiel, capítulo 36, depois você lê, por favor, lê todo o capítulo que você vai entender que antecede ao 37, que é aquele famoso Vale dos Ossos Secos, né? E fala o seguinte, ó, o que eu vou fazer não é por amor de vocês, não é por amor de vocês israelitas, mas por amor do meu santo nome que vocês profanaram em todas as nações para onde foram. O 23 fala o seguinte: quando eu mostrar às nações a santidade do meu grande nome, o nome que vocês profanaram no meio deles, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Usarei vocês para mostrar às nações que eu sou santo. Eu tirarei de todas as nações e países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aqui, nesse versículo, Deus está usando o profeta Ezequiel para falar que o que ele vai fazer não é por amor a mim e a você, é pelo zelo, pelo próprio nome dele, é porque ele é fiel. Independente daquilo que eu ou você venhamos fazer, Deus, ele é fiel. Porque ele é o mesmo Deus do passado, o mesmo Deus do presente e o mesmo Deus do futuro. E quando ele fala que vai fazer, ele vai fazer. Então esse vídeo de hoje que eu quero deixar para você aqui, é para você entender que antes de você chegar no término do seu relacionamento, do seu casamento, existe uma longa história por trás. E Deus, ele quer fazer algo novo na sua vida. Deus, ele não quer que você permaneça com os mesmos costumes do passado, com as mesmas lutas do passado, as mesmas batalhas do passado. Você tem que ultrapassar os seus limites, você tem que ter algo novo na sua vida, outras batalhas, outros níveis. Então você tem que crescer, amadurecer espiritualmente, amadurecer na palavra dele principalmente. Porque quanto mais você conhece a palavra de Deus, quanto mais você entende aquilo que Deus quer para a sua vida, você cresce espiritualmente falando, você se torna uma pessoa mais madura e você não deixa qualquer coisa te abalar, coisas que as pessoas fazem, né? O outro faz do outro lado, coisas que às vezes tem mulheres que estão sofrendo coisas assim que elas não estão conseguindo mais suportar, sofrimentos que elas não estão conseguindo mais suportar. Então Deus, ele veio para mostrar para você, para falar para mim e para você hoje, que independente de você, independente da situação que você esteja vivendo agora, independente do que você tenha feito, ele é fiel. Porque ele não precisa da sua fidelidade para permanecer fiel a você, porque a fidelidade faz parte do caráter de Deus. Então o recado que eu quero deixar para você hoje, deixa o outro lado do jeito que está, fazendo o que ele acha que está melhor, porque uma hora Deus vai chamar ele a responsabilidade, Deus vai chamar não só ele ou ela também a responsabilidade. Aproveite esse tempo.
para você cuidar de você, para você cuidar não só da sua aparência, mas para você cuidar da sua mente, do seu coração. Aproveita esse tempo para você mergulhar na palavra de Deus e conhecer aquilo que Deus quer para você, porque a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é o que já aconteceu na minha vida também. É quando a gente descobre a verdadeira restauração, quando a gente não coloca as nossas dependências emocionais, quando a gente não coloca a nossa dependência financeira, social, emocional, espiritual, de forma alguma na mão de ninguém, a não ser nas mãos de Deus. E assim, eu deixo esse recado para você. Eu fiz um e-book, esse e-book ele fala sobre o SOS da restauração. Se você quiser adquirir esse e-book, tá no link aqui abaixo. Ele vai te dar um passo a passo rápido, em 20 minutinhos você lê sobre aquilo que você tem que fazer para você sair rápido desse deserto. Porque o meu deserto, literalmente, ele demorou em torno de 1 ano por aí. E foi muito sofrimento, muita humilhação, muita vergonha, muito choro, muito ranger de dente. E se você quiser adquirir esse e-book, ele é rapidinho que você lê, você vai ver o passo a passo que eu fiz para sair rápido desse sufoco, dessa humilhação e dessa vergonha. E se você gostou desse vídeo, se você quer acompanhar, curte, compartilha com as amigas e fique à vontade para a gente poder compartilhar aqui as nossas ideias, a gente interagir e começa a seguir e acompanhar aquilo que Deus colocou no meu coração para o seu coração, porque a sua restauração pessoal ela é a mais importante antes da restauração de um casamento. Antes daquilo que Deus quer fazer na sua vida, na vida da sua família, Deus vai fazer em você, porque você tem que ser o canal de bênção, um canal de cura na vida de outras pessoas também. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e que você viva feliz, que você consiga se curar para você dar frutos para Deus. Fique em paz e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.